Do livro A Imitação de Cristo, capítulo 23, da meditação sobre a morte. Muito depressa chegará a teu fim neste mundo. Por isso, olha como vives. Está hoje vivo e amanhã já não existe. Quando desaparecer de nossos olhos, depressa se apagará também sua memória. Ó cegueira e dureza do coração humano, que só pensa no presente sem cuidar do futuro. Em todas as tuas ações e pensamentos deverias comportar-te como se hoje mesmo houvesse de morrer. Se tivesses consciência pura, não temerias muito a morte. Melhor seria evitar o pecado que fugir da morte. Melhor seria evitar o pecado que fugir da morte. Se hoje não estás preparado, como estarás amanhã? O dia de amanhã é incerto, e quem sabe se chegarás lá? De que aproveita viver muito quando tão poucos nos emendamos? A vida longa nem sempre nos emenda, antes muitas vezes aumenta os pecados. Oxalá pudéssemos viver bem neste mundo ao menos um só dia. Muitos contam os anos de sua conversão, frequentemente, porém, pouco é o fruto da sua emenda. Se tão temeroso é morrer, pode ser que seja muito perigoso o viver muito. Bem-aventurado o que traz sempre diante dos olhos a hora da morte, e cada dia se dispõe para ela. Se viste morrer algum homem, considera que alguém por aquele caminho hás de passar. Quando te levantares pela manhã, pensa que não chegarás à noite. E quando te deitares à noite, não contes chegar até amanhã. Por isso, esteja sempre preparado e vive de tal modo que nunca a morte te encontre despreparado. Muitos morrem de repente, porque na hora em que não se pensa virá o Filho do Homem. Lucas 12:40. Quando chegar aquela hora extrema, começarás a julgar toda a vida passada e te arrependerás muito de ter sido tão negligente e preguiçoso. Que ditoso e prudente é aquele que procura ser na vida qual deseja que Deus o ache na morte. Dar-nos-ão uma grande esperança de morrer bem e desprezo completo do mundo. O desejo ardente de progredir nas virtudes, o amor à disciplina, o exercício da penitência, a prontidão da obediência, a negação de si mesmo, a paciência em toda a diversidade, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem podes fazer enquanto tens saúde, porém, quando estiveres enfermo, não sei o que poderás. Poucos se emendam com as enfermidades, e os que andam em muitas peregrinações raras vezes chegam a ser santos. Não confieis em parentes e amigos, nem adies para mais tarde o futuro da tua salvação, porque os homens se esquecerão de ti mais depressa do que pensas. Mas vale prever a tempo e cuidar de ir fazendo boas obras e confiar no auxílio dos outros. Se não és cuidadoso para contigo mesmo agora, quem terá solicitante por ti no futuro? Agora é tempo precioso, agora são os dias da salvação, agora é o tempo favorável. 2 Coríntios 6:8. Porém, aí que não empregas utilmente esse tempo em que poderias merecer a vida eterna. Virá tempo em que desejarás um dia ou uma hora para te emendares, e não sei se conseguirás. Ah, caríssimo, de quantos perigos te poderias livrar, de quantos temores fugir, se estivesses sempre temeroso e na expectativa da morte. Trata agora de viver de tal modo que na hora da morte te possas antes alegrar que temer. Aprende agora a morrer para o mundo, para que então comeces a viver com Cristo. Aprende agora a desprezar tudo, para que então possas ir livremente para Cristo. Castiga agora o teu corpo e pela penitência, para que então possas ter uma confiança certa. Ó insensato, pensas que hás de viver muito tempo, quando não tens nenhum só dia seguro? Quantos que pensavam viver largos anos se enganaram,
e foram arrancados à vida quando menos o pensavam. Quantas vezes ouviste dizer: tal homem foi morto pela espada, este afogou-se, aquele caiu do alto e quebrou a cabeça. Um expirou comendo, outro jogando, este outro pereceu pelo fogo, aquele outro pelo ferro, este pela peste, aquele às mãos dos ladrões. E assim o fim de tempos é a morte. O fim de todos é a morte. E a vida dos homens passa tão ligeira como a sombra. Jó 14. Quem se lembrará de ti depois da morte? E quem rogará por ti? Faze agora, caríssimo, o que puderes, pois não sabe quando morrerás, nem o que te acontecerá depois da morte. Enquanto tens tempo, entesoura riquezas imortais. Seja teu único cuidado tratar de tua salvação e das coisas de Deus. Obtém agora por amigos os santos de Deus, venerando-os e imitando-lhes as virtudes, para que sejas por ele recebido nos tabernáculos eternos. Lucas 16, 9. Vive como hóspede e peregrino sobre a terra, a quem nada interessam os negócios do mundo. Conserve o teu coração livre e voltado para Deus, porque não tens aqui domicílio permanente. Hebreus 13, 14. A ele endereça tuas orações e gemidos, cada dia com lágrimas, a fim de que tua alma, depois da morte, mereça passar ditosamente ao Senhor. Amém. Reflexão para nós hoje. Chega-te a essa cova aberta, vê este esqueleto mirrado e corrupto. Eis quanto resta de um homem que talvez não pensava mais na morte, há poucos anos, do que tu pensas hoje. De outra coisa não se ocupa mais que das suas riquezas, dos seus e do estabelecimento de sua família. Vai agora à sua casa e vê o que ali se passa. Herdeiros indiferentes gostam dos bens que ele tinha acumulado e trabalham por juntar outros, e na morte nem sequer pensam. Resta, todavia, alguma coisa daquele homem, e a campa não o escondeu do todo inteiro. Tinha ele uma alma resgatada com o sangue de Jesus Cristo. Onde está ela? No mesmo instante em que se separou do corpo, recebeu imutável morada, ou no céu com a glória ditosa, ou no inferno sem esperança de alívio. Terrível, tremenda alternativa. À vista disso, continuarás ainda a viver embaraçado nos cuidados do mundo? Diferirás ainda a tua conversão? Dirás porventura, amanhã ainda será tempo? Insensato! Esse tempo de que abusas vai fugindo diante de ti, dizendo agora, amanhã, amanhã. Entretanto, chega a eternidade e amanhã da conversão nunca chega. Dai-me, Senhor, tempo para conhecer e chorar minhas culpas, antes que me vá à terra da escuridão e da sombra da morte. Transpassai de vosso temor a minha carne, vossos juízos me fazem tremer. Jó 10. Ó meu bom Jesus, lume de meus olhos, luz de minha ignorância, esplendor que alumiais minha cegueira. Ensinou-me o segredo de vossos caminhos, para que aprenda todos os dias a morrer, e a hora de meu trânsito seja o começo de uma vida melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.